Nós te louvamos por nos trouxe guardado na tua presença. E nesta manhã, Senhor, é uma manhã especial. Eu creio que o teu olhar está voltado para esta liderança, porque realmente temos desafios, mas pelo poder do teu nome, pela unção do teu Espírito Santo, Senhor, haverá vitória. Os obstáculos serão, Senhor, ultrapassados e o teu nome será glorificado. Também eu peço agora pela vida do teu servo, pastor Guna, que vai mais uma vez trazer esta palavra, Pai. Fala ao nosso coração e o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Que prazer, alegria estar com vocês hoje para nós meditarmos na palavra do Senhor. É uma honra para mim estar com todos nesta manhã. Quero saudar nosso pastor Josias, nosso líder, que nos incumbiu deste compromisso, e louvo a Deus pela sua vida, pastor. Deus continue lhe usando, lhe abençoando, né? E apostando também, né? Como sempre faz. Deus abençoe. Pastor Leandro, pastor presidente desta igreja, que Deus abençoe. Pastor Leonardo, que Deus abençoe. A todos vocês líderes que saíram dos seus lares, é uma alegria para mim estar com vocês, e eu quero comentar já e deixar a minha saudação especial, né, aos meus companheiros de Alegrete, que eu estava dizendo para eles hoje quando nós saímos, que eles me amam, né, irmão Rogério? Eles me amam, eles saíram de Alegrete para vir me escutar aí, né? Eles me amam, pastor Leonardo. Irmão Joabe, que Deus abençoe, né? Que Deus lhe use poderosamente, como já tem feito, né? Nesta região, nesse estado, no país, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um prazer dividir o púlpito com o senhor, viu? E eu dizia para eles que eles me amam, mas eu disse para eles também que até eu vim para lhe escutar, né? Para ver Deus usar o senhor hoje. Em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia? Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. O versículo é o de número 27. Quando nós conversávamos, o pastor Josias, ele nos deu uma sugestão de tema, mas ardeu no meu coração esse versículo, pastor, em alguns dias já. Ele vem falando conosco e eu senti de Deus de trazer algo específico para nós, liderança, nesta manhã, sobre esta palavra, que arde no meu peito e o Espírito Santo ministra ao meu coração para que possa ser pregado também ao coração de vocês. Diz assim, quem achou diz amém. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 27. Diz assim a minha tradução. No caminho, Jesus disse, todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Verso 28. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Quero deixar aqui meia hora para nós meditar na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nesses versículos que nós lemos, nós temos algo extremamente lindo da parte de Deus para as nossas vidas. É algo maravilhoso o que Jesus vem nos revelar e vem revelar aos seus discípulos
No contexto que nós estamos inseridos deste capítulo 14, nós estamos falando de algo que Jesus veio para revelar aos seus discípulos e trazer algo muito precioso para a vida da igreja, que é a última ceia. E como é de costume de Jesus, as revelações do reino de Deus e do que estava por vir é natural no seu texto e na sua palavra e nos ensinamentos que ele vem trazendo aos seus discípulos. Isso era comum. Cada vez que ele se reunia com os discípulos para expressar e trazer algo de importância, ele trazia algo de revelação para que eles pudessem estar firmados na palavra. E a Páscoa estava chegando, estava sendo comemorada, e ali era o momento de lembrar das maravilhas que Deus fez para o seu povo. Então a Páscoa originalmente era uma lembrança do que vinha atrás, das coisas que passaram, mas Jesus vai lembrá-los das coisas que estavam por vir. Quando eles comemoravam o que tinha acontecido no passado, a importância de Jesus era refletir do que estava por vir. Era o que vinha depois destas coisas. E quando Jesus senta na mesa para comemorar a Páscoa com os seus discípulos, instituir a ceia do Senhor, ele vai trazer algumas revelações, como por exemplo, o traidor. Era algo que eles não esperavam que iria ser tratado no assunto, na reunião entre os discípulos. Era um assunto que eles nem esperavam que iria ser tratado, era que existia entre eles alguém que não estava com o mesmo coração, com a mesma visão, com a mesma mente, com o mesmo espírito que eles. Tanto que quando Jesus fala que um deles é o traidor, você vai lembrar nesse texto e você vai entender que a expressão deles, pastor Leandro, era de admiração e de quê? De reflexão e ver, quem sabe sou eu, será que sou eu? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou caminhando? Como eu estou andando? Será que é eu o traidor? Eles começam a analisar a si mesmos e eles começam a se perguntar, por acaso sou eu? O que eu fiz de errado? Qual foi a palavra que Jesus me deu, me entregou nessa semana que pode ter sido eu? Eles se interiorizam e eles começam a expressar o desejo e a dúvida que estava no coração deles. Esse era um assunto que eles não tinham na pauta, mas que surgiu porque Jesus estava preocupado com o futuro, com o amanhã, com o que estava por vir. Outra pauta é a instituição da ceia. O pão vem a simbolizar o corpo e o vinho vem simbolizar o sangue de Jesus. É algo que eles estavam acostumados a fazer, mas que não estava em pauta mudar o simbolismo, Nemuel, naquele dia. Era mais para eles, era mais uma Páscoa, era mais um momento, era mais uma ceia, era mais um culto. E sabe que para nós às vezes também é assim? É mais um liderar, é mais um culto, é mais um pregador que vai pregar, é mais do mesmo. Mas Jesus hoje nos trouxe aqui para dizer, tem algo grande no futuro e eu estou preparando essa geração, não para o que está no passado, mas para eles viver o que eu tenho preparado para você lá no futuro. Jesus institui algo importante que não estava na mente deles. E não terminaria por aí, quando Jesus canta um louvor e levanta para ir para o Monte das Oliveiras, tinha mais revelações, mais questões que ele precisava tratar aos seus discípulos. Tinha mais questões que ele precisava acertar com aqueles
que seriam a liderança que inauguraria a igreja que ele tinha instituído na terra. Os primeiros líderes precisavam entender que a preocupação de Jesus estava em eles experimentarem a parte boa e a parte ruim da liderança. Porque nada, irmão, é só um mar de rosas. A tua vida não é um mar de rosas, tem momentos alegres e tristes. A tua liderança não é só momentos felizes. É bom quando o pastor chama você e elogia, mas muitas vezes ele chama você e corrige. Não é um mar de rosas, é ou não é, pastor Leandro? Não é só momentos bons, e Jesus tinha essa preocupação, trazer para os primeiros líderes da igreja as partes ruins do ministério, da liderança. E ele começa a andar. Eu acho interessante essa tradução, porque no versículo de número 17, Tiago, o caminho falava no caminho. Ou no caminho falava o caminho. Porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho falava enquanto caminhava. E sabe qual que é o nosso problema como líder, irmão? Às vezes, nós fizemos de nós um caminho para outros seguirmos, e nós não apresentamos o caminho para os nossos liderados. Nós caminhamos muitas vezes no caminho de alguém e não seguimos o caminho. Porque no caminho tem coisas que nos vislumbram, tem coisas que nos chamam a atenção. No caminho, você olha para o lado e aqui é aquele momento que você está no caminho. Você percebe que está ali, aquele momento específico te faz te dar desejo de permanecer aonde você está. No caminho tem coisas que você olha e diz: que vontade de ficar aqui. Sabe por quê? Eu vou falar para você hoje, porque você é líder hoje. E amanhã você pode ser alguém que está pensando quando você foi líder. Eu não sei se aqui em Uruguaiana tem, pastor Leandro. Vou falar com o senhor, porque o senhor é o presidente que está aqui. Mas lá em Alegrete tem uns irmãos lá, que eles ficam lembrando lá de 1900, que eu nem era nascido ainda. 1800. Então é mais antigo ainda. Sabe o que é isso, irmão? Isso é caminhar no caminho. Você fica lembrando de quando Deus fazia e esquece de quando Deus está fazendo. Você fica lembrando de quando Deus fazia, porque Deus, lá na minha época de juventude, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, o Senhor fazia isso, o Senhor fazia aquilo, e o Senhor continua fazendo, Joabe. Ele continua batizando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua salvando, e nós estamos preocupados no que Ele fazia. Por quê? Porque nós paramos no caminho e não estamos pensando em seguir o caminho que é Jesus. E quando nós nos preocupamos no caminho, nós paramos nos momentos que nós achamos que era bom, irmão Ângelo. Mas Jesus, Ele vai dizer: olhe para o caminho, porque o caminho, eu vou mostrar para você o destino e não o momento. Tem gente vivendo no momento e esquecendo o destino, irmão. Meu Deus do céu. O Senhor está falando forte conosco aqui. Para de seguir no caminho, olhe para Jesus, o caminho, o autor, o consumador, aquele que morreu na cruz para abrir um caminho para que eu e você experimentássemos o céu. E como liderança, a tua responsabilidade é entregar para aquele caminho alguém que está pronto para seguir a Ele. Aleluia. Quando a gente está no caminho, a gente se vislumbra do que está perto.
Mas quando a gente segue o caminho, a gente se prepara para o destino. Olha o que Salmo diz, Salmo 32 vai dizer: eu o guiarei pelo caminho para a sua vida, e te darei conselhos e cuidarei de você. Entenda que não é você que escolhe o caminho que você percorre. Você não escolheu o caminho da liderança. Foi Deus que escolheu a liderança para ti. O melhor caminho nem sempre é o mais fácil, pastor Leonardo. Nem sempre é o mais fácil. Tem aqueles memes na internet, né? Tem aquele meme na internet que tem o jogador de futebol, aquele jogador famoso que é crente. Quando o pastor me convida para liderar jovem, uma semana depois, tá ele lá: ninguém me falou que você ia sofrer, que você ia chorar. Não é, Thiago? Thiago tá lá, assumiu em janeiro. Ele tá assim já. Ninguém me falou que eu ia chorar, que eu ia sofrer. O caminho fácil não é o caminho que Deus escolheu para nós. Eu falo mesmo, irmão. O caminho que nós trilhamos nem sempre é o fácil, mas tem gente que quer ficar naquele que acha que é melhor. Olha só, para os discípulos no caminho de Emaús. O caminho de Emaús não era um caminho fácil, sim ou não? Era um caminho fácil o caminho de Emaús? Jesus estava onde? Quando os discípulos caminhavam no caminho de Emaús. Na mente deles, Jesus estava morto. Seguiram Jesus 3 anos. E agora Jesus estava... Era um caminho de alegria? Era um caminho de regozijo? Será que eles andavam de Bíblia no braço, debaixo do braço? Jesus estava morto. Não era um caminho fácil. Era um caminho de tristeza. Era um caminho de angústia. Era um caminho onde eles estavam temerosos. Quem disse que liderança é momento só de alegria, de regozijo? Tem momentos de angústia também. Tem momentos de desespero também. Tem momentos de lágrimas também. Nem sempre é um caminho fácil, mas é o caminho que o Senhor escolheu para nós trilharmos. Esse era o caminho que eles estavam. Caminho de angústia, de sofrimento, de desespero, de incerteza. O que será de nós? Mas aí diz a palavra que, de repente, alguém se achegou do lado deles. O que vocês vêm falando aí? O que vocês vêm comentando aí? Mas você não está no mesmo caminho que nós? Peraí, tu está trilhando o mesmo caminho e está com uma visão diferente? Peraí. Eu achei que você também estava angustiado. Olha, Cleopas, mas é tu peregrino, trilha o mesmo caminho e enxerga coisas diferentes? Está no mesmo, indo para o mesmo destino, está enxergando de forma diferente? Aí Jesus começa a falar da palavra de Deus, a pregar para eles. Jesus tem que pregar para eles, para que eles arda no coração deles a palavra. E aí eles vão sentar na mesa com Jesus, e quando Jesus parte o pão, você conhece muito bem essa passagem, eles vão entender que o caminho aonde eles estavam podia ser de sofrimento, podia ser de angústia, mas o Senhor não os tinha abandonado, o Senhor não estava distante, o Senhor não os tinha deixado de lado. Aí eles vão revelar o que o coração deles tinha, mas os
olhos não entendiam, porque o nosso coração ardia quando nós falávamos com ele. Sabe o que é isso? Tem líder que a situação está difícil, pastor Josias, mas o coração está ardendo pela palavra de Deus. Tem líder que está sendo perseguido, mas o coração está ardendo. Aleluia! Tem líder que está sendo judiado, mas o coração continua ardendo. Arde por Jesus, arde pela palavra, arde pela obra, arde pela cruz, arde pelo amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, você pode ter feito 300 quilômetros pensando, estão me perseguindo, está judiado, mas o coração continua ardendo. Arde, queima pela tua obra, queima para fazer algo, queima para encaminhar alguém. O caminho é de sofrimento, irmão Ângelo, mas o coração está queimando. Aleluia. O coração está incendiado. É maravilhoso ver líder, irmão, que o coração está incendiado. Sabe por quê? Porque não tem dificuldade. Se o coração está incendiado, não tem dificuldade. É verdade. Está queimando. Aleluia. O coração está incendiado. Agora o segundo ponto para nós encerrar, eu vou orar por nós. No caminho Jesus revelou a eles: todos vocês me abandonarão, porque a palavra de Deus, e Jesus cita Zacarias capítulo de número 13, verso de número 7, que o próprio Deus vai dizer: eu falarei a minha espada, venha e fira o pastor, o meu companheiro. Isso é Deus falando. E quando eu ferir aquele que é meu companheiro, as ovelhas se dispersarão e eu tratarei com os cordeiros. É Deus falando. Jesus se apropria desta profecia e diz: porque a Bíblia, as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Deixa eu dizer uma coisa para você: feridas geram propósitos. Feridas são gestações de propósitos. Feridas são mães de propósitos. As feridas geram propósitos na nossa vida. O Senhor não vai nos livrar de feridas. E esta mensagem tem sido escondida dos nossos líderes às vezes. Feridas fazem o líder que você é. Feridas geram propósito. Tire de José as feridas, pastor Leandro. Tire de José as feridas. Tire a incerteza, Christian. Tire a incerteza de José da vida. Lá quando ele estava na cisterna, tire de lá. Tire José da cisterna. Tire de José o abandono, a calúnia, a injustiça na casa de Potifar. Tire de José o esquecimento na prisão. Tire dele e você deixará de entender o capítulo 45, versículo 5 de Gênesis, ao qual ele diz: foi Deus que me enviou adiante de vós. Para quê? Para preservar a tua vida, para preservar a tua salvação, para cuidar de ti, para orar por ti. Tire as feridas e você terá um líder fraco, sem propósito. Tire de Paulo as feridas, Nemuel. Tire as feridas de Paulo.
Tire os açoites, tire a fome, tire as nudez, tire os perigos nas estradas, tire os naufrágios, tire o apedrejamento. Aleluia. Tire essas feridas dele, e você não terá como entender, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, porque isso eu aceito com prazer. As fraquezas e os insultos e as privações eu aceito com prazer, as perseguições, as aflições, por amor a Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu entendi que eu sou forte. Tire as feridas deste homem. Tire as feridas de Jesus, Ricardo. Tire os insultos no sinédrio. Tire os espancamentos. Tire os açoites de Jesus. Tire a cruz. Se você acha que é bonito tirar a cruz de Jesus, e quem sabe você não entenda Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Líderes fracos são líderes que não gostam de marcas. Líderes fracos não gostam de feridas. Mas Deus está levantando uma geração que vai entender e vai assinar embaixo aquele versículo de Paulo: eu carrego comigo não só uma, mas as marcas de Cristo, o meu exemplo. Oh, aleluia! Eu vou dar 30 segundos para você adorar a Deus esta noite. Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Tire as feridas para ver. Quando Deus fere o pastor, as ovelhas são dispersas. Alguns vão te procurar pelas feridas que você tem. Irmã Sandra, alguns te procuram pelas feridas que você tem. Mas outros vão sair de perto de você pelas mesmas feridas. Alguns vão se aproximar porque você tem feridas igual às de Jesus. Outros vão se dispersar pelas mesmas feridas. Você vai receber amor pelas feridas, mas outros vão te rejeitar pelas mesmas. Mas sabe o que é mais lindo? O que é mais lindo diante desta revelação de Jesus para mim e para a tua vida é o versículo de número 28, quando ele vai dizer: não se preocupe com o que você vive, no verso 27, porque eu estou adiante de vós. Eu estou adiante de vós. Eu estou indo adiante de vós. Eu estou indo adiante de vós. Sabe qual que é o problema nosso? Nós olhamos, irmão Joabe, é para o muro, é para a montanha, e esquecemos às vezes de olhar para quem anda adiante de nós.
Nós olhamos para a dificuldade, para o exército, para o gigante e esquecemos de olhar para quem anda diante de nós. Mas Jesus está dizendo nesta manhã: eu estou adiante de você, eu estou indo diante de você, eu estou indo na frente, aleluia. E as muralhas são pouco, os montes são pequenos, os gigantes são pequenos, porque eu estou indo adiante de vós. Eu irei adiante de vós. E eu só lembro do Salmo 23 aqui. Para nós orar, se coloca em pé agora, nós vamos orar. Eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós, o Salmo 23. Quando você estiver no campo, adiante de vós está o pastor. Quando você estiver perto do riacho, adiante de vós está o repouso. Aleluia. Verso 2, quando você estiver, aleluia, no vale, Ele é o renovo. Quando você, verso 4, quando você passar pelo vale, Ele é o companheiro no vale. Verso 5, quando você estiver na mesa, é Ele quem te serve, que te unge. Quando você estiver, aleluia, verso 6, a irmã pode preparar um louvor para nós orar já. E o verso 6, em todos os momentos da tua vida, Ele está diante de vós, porque Ele é a bondade e a misericórdia. Aleluia. Hoje você é fortalecido pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Hoje você é fortalecido pelo Espírito Santo. Aleluia. Não desanime, não desista, líder. Não desista. Eu vou fazer algo que o Espírito Santo está me mandando agora. Eu quero que você procure alguém aí, pode ser de outra cidade. Se abrace com ele e ore por ele agora. Ele é tão sábio, líder com líder, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Hoje Deus está curando feridas. É esse que vem, feridas que está fazendo você tentar parar, desistir, entregar o cargo. Esse que vem nos constrangendo com o olhar. Mas Ele está dizendo: Ele é tão sábio, eu estou indo adiante de você hoje. Ensinar em amor. Aleluia. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está a ferida sendo curada agora. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Aleluia, a ferida sendo curada hoje. Agora a ferida sendo curada. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações escute a voz, queimam de amor, a voz daquele que cura feridas, queimam de amor, daquele que restaura as forças, de amor, queimam aquele que pega, queimam de amor, aquele que restaura, de amor, aquele que tira e acompanha do vale. Marcas estão sendo geradas nesta manhã. Marcas de líderes fortes, pastor Leandro. Líderes fortes para uma geração que vem sedenta de Deus.
Deus está te curando nesta manhã, e estas marcas lembrarão aqueles liderados que você é forte para uma geração sedenta. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com um coração voltado à Tua presença. A Tua palavra foi pregada mais uma vez, Senhor, nesta manhã. Feridas estão virando marcas fortes para uma geração sedenta por Ti. Deus, esta liderança hoje que está aqui, eles têm feridas que se tornaram marcas, e eles se tornaram fortes para uma geração, para mostrar o real caminho, o destino que a Tua igreja tem destinado, que é os Teus braços, é o céu. Aleluia. Senhor, fortalece eles nesta manhã, para que a geração que eles estão guiando sejam tanto quanto eles são fortes em Ti, em nome de Jesus.